Levanta suas mãos para cá, vamos lá pelo nosso pastor. Vamos lá, mano, libera algo no seu espírito aí. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo aqui. Obrigado pela vida e o coração do Lê. Obrigado, Senhor, pela mente do Lê. Obrigado, Jesus, pelas mãos. Obrigado, Senhor, pela família, pela casa do Lê. Obrigado, Senhor, pela Vi, pelas meninas. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no coração do Lê, da casa do Lê e através dele na nossa vida, Senhor, na nossa comunidade espiritual, nessa cidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós pedimos, por favor, espírito de sabedoria, espírito de revelação. Senhor, traga a nós, Senhor, a revelação necessária para essa mensagem. Que não seja só mais uma informação no nosso banco de dados religioso. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com uma porção nova de maturidade, de revelação de quem é Cristo. Por favor, Senhor, usa o nosso pastor para nos direcionar, Senhor. Que seja ele, Senhor, um porta-voz seu aqui, Jesus, para nos alinhar, afiar o nosso coração. Que nós possamos nos submeter à sua voz, à sua santa palavra, à sua santa doutrina. Em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, quanta coisa pra gente fazer. Nota aí tudo, pelo amor de Deus, ou entra lá no Instagram da igreja para você estar acompanhando. Tá feliz, gente? Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 e deixa ela aberta aí em nome de Jesus. Gente, você vê que igreja de pastor que vai para academia tem atividade física para a igreja, você viu, né? Tô indo aí, cadê o Silvio? O Silvio tem, não? Não, o Silvio tá lá hoje, né? Eu tô só de olho no Silvio, cara, correndo 15 km aí, soltinho. Falei, espera e verás. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 10, diz assim. Todos acharam aí? Vamos lá? E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Assim como vocês receberam, continuem a viver em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor, tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Que palavra incrível! Continue a viver nele, deixe que as raízes se aprofundem, que vocês se aprofundem nele, que vocês extraiam dele todo o nutriente que nós precisamos para crescer. Continuem crescendo no Senhor. Tornem-se fortes e vigorosos na fé como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Mas olha aqui, tomem cuidado. Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria. Confundam vocês com suas filosofias erradas e superficiais, baseados em ideias e tradições humanas, nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Irmãos, que palavra incrível é essa? Que palavra incrível é essa? Se você ler esse versículo umas 10 vezes, 11, 12, e ler assim repetidamente, vai chegar uma hora assim, ó, que no seu espírito você vai falar assim, ó, uau, eu não preciso de mais nada, eu não te troco por nada. A Maísa já sai cantando a música.
Não é? Olha isso aqui. Vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Cristo. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Mas aqui nesses versos aqui de Colossenses, mais precisamente no seu versículo 8, Paulo está falando e atacando a filosofia, não como um todo, mas sim um conjunto específico de crenças que ameaçava a igreja em Colossos, vãs filosofias. Cuidado! Cuidado com as vãs filosofias baseadas em rudimentos humanos. Vãs que não servem para nada, que é inútil. Paulo traz um alerta para a igreja: olha, cuidado, presta atenção. E isso eu estou falando milhares de anos antes de nós chegarmos aqui nesse contexto de casa de filhos. E aí eu queria falar com você um pouco sobre quais são essas filosofias que entraram na igreja naquela época e ainda hoje tentam resistir, entrando na igreja, tentando diluir essa plenitude de Cristo, tentando diluir mais alguma coisa, tentando anular ou tentando diminuir a supremacia de Cristo, sua sublimidade. As principais influências dessas vãs filosofias na época que Paulo escreveu, eu quero destacar algumas para vocês, eram vários. Nós podemos falar sobre o gnosticismo primitivo, por exemplo, que é a ideia de que a salvação vinha através de um conhecimento secreto, gnosis, e que o mundo físico era inerentemente mal, era mal porque tinha que ser. Os gnósticos separavam o espírito bom da matéria má. Eles acreditavam em seres intermediários, nas suas emanações entre Deus e os homens, anulando a plenitude e a suficiência de Cristo. Eles achavam que o espírito era bom, é apenas a matéria que era ruim. Então não existia um pecado, não existia condenação por conta porque o espírito é bom. Entre tantas outras coisas. Nós poderíamos falar de outra filosofia que existia, que entrou na igreja naquela época, o legalismo judaico. Paulo bateu pesado nisso. O legalismo judaico é o apego rígido a regras ritualísticas, como por exemplo a circuncisão, por exemplo, dietas alimentares, para que fazer dietas alimentares, não vou comer carne disso, não vou beber daquilo, e achando que isso promovia a santificação. A observância de festas, de luas, de sábados, como se fossem necessários para a salvação, como se o sacrifício de Cristo não fosse o suficiente. Essa era a guerra de Paulo. Vãs filosofias. Enquanto nós sabemos pela palavra que a dívida foi cancelada. Aos que exigiam ritos judaicos, comida, festas, sábados, Paulo ensina a título de dívida. Paulo ensina que o título de dívida já foi pago e pregado na cruz. Deus cancelou as exigências, porque Ele as cumpriu em si mesmo. Colossenses 2,14 fala assim: as leis rituais eram apenas a sombra do que viria. Agora que o corpo, Cristo, chegou, não faz mais sentido agarrar-se à sombra. Nossa realidade agora é Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Legalismo, vãs filosofias. Nós poderíamos falar sobre o ascetismo, a prática de punir ou privar o corpo, como, por exemplo, jejum extremo, para alcançar um nível espiritual mais alto, sob o lema: não manuseie, não proves, não toque, regras inúteis. Porque eles achavam que fazendo isso poderia promover a santificação.
Sendo que Colossenses 2:23, Paulo alerta falando: essas regras parecem piedosas, mas não têm valor algum contra a santificação da carne. Elas não podem frear a carne. Ascetismo. Entre outros, culto a anjos. Por exemplo, misticismo. Sabia que na igreja primitiva existia o misticismo? E olha, que eles não cantaram aquela música que você cantou, que eu sei que você cantou. Tem anjo voando nesse lugar, em cima, cantou, né? Em cima do altar, né? Queimando, voando, sei o que o anjo estava fazendo, em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus. Aí, para ficar mais bonitinho, para não ficar tão anjolatria, aí falava assim: porque o próprio Deus está aqui. O Daniel Rio cantou, sambou, dançou com a Thaís. Virou num giraia, num manto. Culto a anjo, gente. Você acredita que ainda tem lugar que tem esse negócio? O varão chegou. Que varão, pai? Sai fora. Estou longe. Varão. E hoje está meio esquisito esse negócio de varão, tem mesmo. Culto a anjo, misticismo, a crença de que era necessário invocar ou adorar seres celestiais para se chegar a Deus, fragmentando a supremacia de Cristo, como se Cristo já nos tivesse sido dado como o mais elevado de todos, como se precisasse. Misticismo, esqueceram que Cristo é a cabeça, Ele é superior a qualquer principado e potestade, não tem ninguém acima dele. Podemos falar das tradições humanas, rudimentos do mundo, conceitos baseados apenas no raciocínio humano e sistemas elementares de religiosidade que ignoravam que Cristo é a plenitude. Rudimentos humanos. Eles tentavam diluir, então vãs filosofias vinham para tentar impedir que os nossos irmãos antigamente pudessem conhecer a Deus. Contra o conhecimento, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas são os principais que existiam lá atrás. As principais influências filosóficas. Os anos se passaram. A igreja permaneceu firme. A igreja avançou. Essas vãs filosofias não impediram a igreja de conhecer a Deus na sua plenitude. Houve um avanço, os anos se passaram, mas infelizmente ainda assim, vãs filosofias se infiltram na igreja, continuam se infiltrando na igreja, tentando diminuir ou diluir a verdade, a supremacia, a suficiência e a plenitude de Cristo, e nós chamamos elas de filosofias modernas. E se você olhar alguns até frufru, parece bonitinho, né? Ai, que legal. Vamos falar sobre essas vãs filosofias modernas. São sistemas de pensamentos que agem como fortalezas ou raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10 e 5. Elas se caracterizam por tentar explicar a realidade, a moral e a origem humana, ignorando a revelação divina. É isso que as vãs filosofias infiltradas na igreja tentam fazer. Tenta deixar de fora aquilo que Cristo fez, tenta deixar de fora a revelação divina na pessoa de Jesus Cristo, para que elas possam se estabelecer e o homem voltar a ser o centro de todas as coisas. As principais filosofias modernas mais frequentes citadas como opostas aos conhecimentos de Deus são, atualmente, naturalismo, cientificismo. Falei 30 vezes a palavra em casa para não errar aqui. O que o naturalismo e o cientificismo defende? A ideia de que apenas o mundo natural e físico existe, que a ciência é a única ferramenta capaz de fornecer conhecimento verdadeiro. Você já ouviu isso aí? O que importa é que a ciência fala? Não, mas a Bíblia está falando. Não, o que importa? Cientificismo. Essa filosofia nega a existência do sobrenatural, do milagre e da própria ação de Deus no universo, reduzindo o ser humano a um produto ao acaso material. Surgiu
naturalismo adora e idolatra a natureza, sem desejar contato com quem a criou. Vamos falar também sobre outra filosofia que está entrando da igreja, já faz tempo. Relativismo moral. Irmão, essa está batendo. Relativismo moral defende a crença de que não existe verdade absoluta, ou leis morais universais estabelecidas por Deus. A verdade depende da perspectiva individual ou cultural. Conforme a cultura que eu recebi, isso não é tão verdade assim. Eu acho que também não é assim. Já ouviu isso, não? O relativista, ele sempre tem uma frase no coração dele que você já deve ter ouvido: o que importa é o coração. É ou não é? Já ouviu isso aí, não? Ou então outro também: Deus é quem conhece o meu coração. Relativismo moral. Esse pensamento opõe-se, bate de frente, diretamente, à soberania da palavra de Deus como verdade absoluta e imutável. E alguns hoje, dentro dessa filosofia de relativismo, eles falam assim: olha, é que olhando bem os textos, daqui surge a teologia liberal. Também não é assim, né? Não é bem isso que está dizendo. Não dá para acreditar que teve uma arca de Noé, né, com um bicho dentro. Imagina o tamanho. Aí faz até piadinha. E os pernilongos? O relativismo moral procura até mesmo dentro da palavra trechos que eles tentam induzir-nos a acreditar, que chocam entre si e que não dá para acreditar que é uma verdade absoluta. Outra filosofia que tem se filtrado na igreja, o niilismo. Eu sei que é nome esquisito, mas você vai entendendo. Ele fala sobre a morte de Deus. Ele é baseado nos pensamentos de um cara chamado Nietzsche. Mano do céu, pensa no encapetado. Ele sugere que, como a sociedade moderna não precisa mais de Deus para explicar o mundo, os valores cristãos perderam a sua base, levando à conclusão de que a vida não possui um sentido intrínseco. O niilismo ataca a esperança e o propósito dado por Deus, resultando em um vazio existencial que a Bíblia descreve como vão ou inútil, anulando nossa identidade de filhos de Deus. Porque se não existe Deus, não existe um pai. Se não existe um pai, eu sou órfão. E já que não existe um pai, não existe uma cultura transferida e nem transferido um DNA divino. E aí nós podemos fazer o que quisermos. Nós vivemos em busca do prazer. O prazer é minha lei moral. Nietzsche ensinou isso. Quem está estudando psicologia vai passar por esse lugar escorregadio. Niilismo. Também outra filosofia moderna, o pós-modernismo. Sincretismo religioso. Já ouviu falar isso? Sincretismo, subjetivismo, tudo é subjetivo. O que essa filosofia defende? Olha só, questiona as narrativas, incluindo o evangelho, e incentiva a criação de uma fé personalizada, a igreja gourmetizada. Misturam diferentes crenças conforme a conveniência. A conveniência. O conflito está no fato de que esse pensamento dilui a exclusividade de Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Você já ouviu? Todos os caminhos. Sincretismo, subjetivismo. Tudo isso está batendo nas portas das igrejas. Por isso que os outros fazem a brincadeira que hoje tem candombleia. Né? Já viu? É uma maldade que os nossos irmãos hebreanos, eu sei que é. Que parece que é o sincretismo. E aí existe as igrejas judaizantes. Ela é livre em Jesus, mas observa os cultos religiosos. Toca chofar, 7 castiçal de ouro, arca da aliança. Põe uma arca, hoje, né, filho, né, esposa? Uma arca na frente da igreja,
Você chega na frente da igreja, você não sabe se você faz em nome do Pai. Você não sabe se você tira a sandália que você está, porque a arca está ali. Você não sabe que se você toca na arca, vai que você toca. Nós já sabemos o que acontece com quem toca sem autorização. E vai que a autoridade que determina hoje é o pastor, que fala, não pode tocar. E o cara toca, meu Deus. Quantos estão entendendo o que é sincretismo religioso? E aí tem um outro que fica transitando, né? Ele vem aqui, ele gosta do louvor, é bom pra caramba. Aí ele sai daqui, ele vai lá na outra igreja, na igreja mãe dele. Aí ele vai lá, porque lá é legal também, que tem um negócio lá que dão pra ele que ele gosta. E aí ele sai de lá e fala, mano, nós precisamos tomar um passe lá no centro. Sincretismo, subjetivismo, anula o exclusivismo de Deus quando falou que vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, exclusivo. Sincretismo está dentro do pós-modernismo. Todas essas vãs filosofias que eu estou descrevendo aqui para você, todas essas vãs filosofias causaram grandes estragos e causam até hoje dentro da igreja. Elas são introduzidas no seio da igreja, gerando divisão, contendas, relativismo, esfriamento espiritual, fazendo com que muitos deixem de viver pela fé, abraçando rudimentos humanos, passageiros, que têm origem no homem, ao invés da suficiência e supremacia de Cristo. Todas essas filosofias deixarão uma semente maligna, a qual não podemos regar, dar ouvido, emprestar seu coração. Precisa ser combatido. Todas essas que eu falei aqui, mas existe uma, e é sobre ela que nós vamos falar aqui essa noite. Mas existe uma filosofia que está sendo introduzida na igreja, que gera um mal muito maior para a igreja de Jesus. Não existe nenhuma delas que gere tanto mal para a igreja de Jesus, mais do que uma filosofia hedonista. E aí nós vamos falar sobre ela hoje. Essa é a mais perigosa de todas. Hedonismo. Você vai guardar esse nome, hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer pessoal como o bem supremo e o objetivo principal da vida. O prazer dita o que você faz, para onde você vai, quem você ouve, quando ouve e por que ouve. As decisões são baseadas no prazer. Essa filosofia conduz à idolatria do eu e dos desejos carnais, o que a Bíblia chama de princípios elementares deste mundo, em oposição à obediência a Cristo. A busca desenfreada pelo prazer pessoal, como idolatria e estilo de vida vazio, contrastando com a satisfação em Deus. Na psicologia, escute, na psicologia é a teoria segundo a qual o comportamento humano é motivado pelo desejo de prazer e pelo de evitar qualquer sofrimento ou qualquer abnegação. Nietzsche, que eu falei para vocês, o mesmo do niilismo que eu falei para vocês, ele diz que sem prazer não há vida. A luta pelo prazer é a luta pela vida. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4. Vamos lá, vocês estão aqui comigo, amém? Vocês estão aqui, amém? Jesus vai nos ensinar hoje. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4, descreve essas pessoas. Paulo escrevendo para Timóteo, ele escreve dizendo assim, é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias, você já conhece o versículo, nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Ele está falando de agora.
Nos últimos dias será muito difícil ser servo de Cristo. Por quê? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Mano do céu, não é possível que isso é verdade. Aí está falando de ser servo de Cristo. Ainda continua falando, ó, cuidado. Cuidado. Serão difíceis, dias difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem. Busca pelo prazer. Timóteo descreve falando, elas serão ingratas, mas no verso 3 ele diz assim, ó, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão rudes, cruéis, e zombarão, escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Ah, cê é bobo, rapaz. Aproveita a vida. Que idiotice ficar preso a uma só mulher. Aproveite os prazeres que a vida te oferece. Compra esse carro, não pensa no amanhã. Em consequência. O 4 diz assim, veja bem, se é sobre isso que estão falando. Ó. O 4 diz assim, ó, serão traidoras os seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer do que amar a Deus. Ele definiu o hedonista. Ele está falando sobre uma filosofia que entrou no coração dos nossos irmãos. Aqui não, não sei. No final nós vamos ver. Eu também vou ver. Eu já vi umas coisas. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, verso 3 a 5, diz assim, ó. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. O 5 diz assim, a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Uma vida de abnegação. O hedonista não sabe o que é isso. Ele só quer aquilo que lhe gera prazer. Um hedonista é uma pessoa que dedica sua vida à busca incessante pelo prazer sensorial, intelectual, material e até espiritual. Ah, Leandro, daí demais. Sim. Ele considera o prazer como o bem supremo e o objetivo principal da sua existência. Ele busca prazer nisso, em coisas. E aí quando eu falo busca prazer até no espiritual, porque ele vem para a igreja porque ele quer se sentir realizado naquilo que ele veio buscar para ele. Ele não vem na igreja para oferecer um culto. Ele vem na igreja para ganhar alguma coisa. Nem que seja alívio para a sua consciência. Quantos estão entendendo aqui o que nós estamos falando? Hedonismo. Ele prioriza satisfação pessoal. Filipenses capítulo 1, verso 12 a 26. Nós vamos ouvir sobre Paulo falando exatamente narrando o seu comportamento diante de tribulações, de injúrias, de prisões. E aí ele fala sobre permanecer neste lugar, ainda que isso lhe cause dano, porque o seu desejo era glorificar a Deus e não a si mesmo. O seu prazer estava em glorificar a Deus.
No 20 do capítulo 1 de Colossenses, você pode ler do verso 12 ao 26, mas no 20 ele diz assim, ó: porque eu vivo em ansiosa expectativa e esperança de que nunca farei nada que me faça envergonhar-me de mim mesmo, mas sim, que sempre estarei pronto a falar corajosamente de Cristo, enquanto estou passando por todas estas provações aqui, tal como no passado, e também que eu sempre serei uma honra para Cristo, quer pela vida, quer pela morte. O 21 diz assim: porque para mim viver significa oportunidades para Cristo, e morrer é melhor ainda. E o 22 ele diz: mas se viver me der mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade não sei o que é melhor, viver ou morrer. Estou pressionado dos dois lados. Às vezes tenho o desejo de ir ficar com Cristo, certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui. Porém, a realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Sabe o que Paulo está falando aqui? Está dando um tapa nessa vã filosofia chamada hedonismo. Ele está falando assim: não importa o meu sofrimento, desde que Cristo seja glorificado. O meu prazer não está naquilo que eu posso ganhar, porque ele está falando assim: porque se eu morrer, seria muito melhor para mim, porque certamente eu estarei com o meu Senhor. Mas importa que eu não morra, que eu continue aqui indo, porque ele está dizendo assim: porque se eu falar para ele, ele me leva, e está tudo bem, eu já fiz bastante, mas olha aqui, eu abro mão do prazer de estar para sempre com o meu Senhor, para poder ser útil a vocês. Gente, desculpa. Caramba, que nível é esse? Que nível é esse de ser pleno em Jesus? E aí, né, estão falando, às vezes, de não abrir mão de um gosto para satisfazer a vontade de Deus. Aí às vezes eu estou falando de: estou hashtag chateado, eu não vou no culto hoje. Porque se eu for no culto vai gerar um desprazer em mim, porque daí eu prefiro ficar em casa curtindo eu mesmo. Não vou hoje porque é o pastor gordo que vai pregar. Eu estou falando dentro da igreja, mas é muito mais profundo do que isso, ok? É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. Paulo estava falando de abrir mão de qualquer prazer para que Cristo fosse glorificado. O prazer, o hedonismo de Paulo estava concentrado em Jesus, porque ele tinha deleite, prazer em realizar a vontade de Deus. Aí tem um cara, um teólogo famoso, amigo do nosso amigo Clédio, chamado John Piper. Esse cara teve uma sacada incrível. Ele falou assim: cara, existe mesmo o hedonismo mundano, esse hedonismo cruel que aprisiona. Mas se nós também nos tornássemos hedonistas, mas a busca pelo prazer seria contentar-se em Deus. Esse cara falou um negócio que minha cabeça explodiu. Eu falei: então nós vamos agora pinchar o sangue de Jesus nessa filosofia, e nós vamos convertê-la agora, e nós vamos chamar de hedonismo cristão. Pronto. Agora nós podemos ser. John Piper, um famoso teólogo atual, ele tratou esse assunto com muita destreza ao abordar sobre o hedonismo, mas em um cenário cristão, chamando de hedonismo cristão, que seria uma oposição à vã filosofia hedonista carnal. A frase que sintetizaria, resumiria esse assunto é: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Se isso é verdade, escute o que eu falo para você: se isso é verdade,
Se você está satisfeito nele, ele será glorificado através da sua vida, da sua renúncia, da sua abnegação. E se isso é verdade, então não existe conflito entre a sua maior alegria e a alegria de glorificar a Deus. Vou repetir. Se isso é verdade, então não há conflito entre a sua maior alegria e a maior glorificação de Deus. Porque se você é pleno em Deus, você vive para glorificá-lo. E se você vive para glorificá-lo, Deus já se autopromoveu dizendo para que você o glorifique, que a sua vida, que você viva uma vida para a glória de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Deus deixou para nós a responsabilidade de adorá-lo. Agora escute, não é porque Deus se autopromoveu, não é porque Deus que essa autopromoção de Deus é desprovido de amor. No capítulo 2 de Filipenses, traz uma pergunta para mim e para você. Então, por que Deus criou o mundo? A resposta é: Deus criou este mundo para o louvor da glória de sua graça. Deus criou o mundo e tudo que Ele criou foi criado para que Ele fosse glorificado, ok? Amém? Vocês entendem isso? A criação de Deus, as maravilhas criadas por Deus é para que você olhasse essas coisas e glorificasse a Deus. Deus criou tudo para que pudéssemos glorificá-lo. E Deus criou para o louvor de sua graça. E isso foi demonstrado, por exemplo, na morte de Jesus. Jesus, Ele deu o que havia de melhor, para que através de Jesus, da morte do seu Filho, da sua crucificação, da sua ressurreição, Ele fosse glorificado. Nós glorificamos a Deus pela nossa salvação, que foi dada gratuitamente através do sangue de Jesus Cristo. Nós glorificamos a quem por isso? A prova maior de que tudo que Deus criou é para glorificá-lo. Mas existe um problema. O problema é que no cerne, no coração dessa resposta, que Deus criou este mundo para louvor da sua glória e de sua graça, está uma autopromoção de Deus, e isso gera conflito em nós. Deus criou o mundo para o seu próprio louvor, para a sua própria glória. E aí algumas pessoas veem isso como um problema, porque parece que Deus, Ele é desprovido de amor. Parece que Deus é o bonitão que criou um monte de coisa e agora nos obriga a falar: nossa, como você é bom por tudo que você criou, hein? Às vezes você não acorda com esse jeito assim, você não fala assim, e talvez você nem perceba, mas parece: nossa, por que eu tenho que me dedicar? Por que eu tenho que fazer isso para que Deus seja glorificado? Porque eu faço tudo isso então? Embora a gente até não confesse, mas nós percebemos nas nossas atitudes, nas atitudes de algumas pessoas, que elas se importam mais com sua alegria do que a glória que devem a Deus. Elas se importam mais com a sua alegria do que a glória, do que com a glória que devem a Deus, que criou todas as coisas, que nos redimiu no sangue do seu Filho, que nos santificou, nos restaurou, nos transformou, nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. E aí nós temos dificuldade em glorificá-lo quando se choca com a nossa alegria. Hedonista. Quantos estão aqui comigo? Se Deus criou tudo para a sua glória, o que sobra para mim? Eu achava que era para mim. No hedonismo pagão, nessa vã filosofia, não se alcança satisfação em Deus, tendo como pleno, mas somente nos prazeres que seu coração busca. Já no hedonismo cristão, vamos chamar carinhosamente igual o nosso irmão John Piper, que inspirou essa ministração. Já no hedonismo cristão, segundo o próprio John Piper, de fato, não apenas não existe conflito entre a sua alegria e a glória de Deus, mas a glória dele brilha. Escute, é isso que tem que mudar na sua mente.
a glória dele brilha na sua alegria, quando a sua alegria está nele. Meu Deus, que tiro no peito. E já que Deus é a fonte da maior alegria, e já que Ele é o maior tesouro do mundo, e desde que a glória dEle é o dom mais satisfatório que Ele pode nos dar, então, essa é a coisa mais bondosa e mais amorosa que Ele poderia fazer: revelar-se, magnificar-se, reivindicar-se para o nosso gozo eterno. Aí, Salmo 16:11 diz assim: na tua presença há plenitude de alegria, na tua direita delícias perpetuamente. Na sua alegria Deus é glorificado, na sua satisfação nele, no seu prazer nele, na sua saciedade nele, ele é glorificado. E aí a alegria do Senhor passa a ser a nossa força. A autoexaltação de Deus é o ato mais amoroso que poderíamos receber. Quando Deus se exalta, Ele chama atenção para o único que pode nos fazer felizes para sempre. Aí que está. Que coisa linda essa frase, vou ler de novo para você. Quando Deus se exalta, Ele chama a atenção para o único que pode nos fazer felizes para sempre. Ele mesmo. E você achando que Deus estava precisando que você falasse para Ele que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Ainda é acerca do amor dEle por nós. Porque o hedonista, pagão, ele busca prazeres fora de Deus, e ele nunca se dá por satisfeito. Hoje é um carro, amanhã é uma casa, amanhã é uma nova mulher, amanhã é um novo emprego. E ele vai buscando prazeres, tentando aplacar a sua sede, sendo que só existe um que pode saciar a nossa sede. Aí Ele se revela para nós na sua plenitude, em toda a glória de tudo que Ele realizou, para que pudéssemos estar alegres nele. É um Deus infinitamente glorioso e plenamente satisfatório, oferecendo-nos alegria eterna e suprema nele mesmo. Cara, se você não enxergar o amor de Deus nisso, porque se Ele não faz isso, nós não encontraríamos a fonte verdadeira de alegria, contentamento. Escute, nós louvamos aquilo que apreciamos, é ou não é? Eu vi o jogo do Santos. Quem aqui é santista? Será que tem alguém? Pelo amor de Deus, por favor, uma única mão. Meu Deus, a torcida do meu time está acabando, velho. Eu assisti, o Neymar tá voltando, né, gente? Vocês estão vendo aí? Calma aí. E aí foi o melhor jogo do meu time do ano, acho que de 10 anos, parece. Eu não vi um jogo tão bom. E aí ele jogou bem, o cara jogou bem. Tem um outro menino novo lá, veio da base, jogando bem pra caramba. E aí terminou o jogo, eu fiquei falando com os meus amigos: mano, você viu como é que o Neymar jogou bem? Você viu o fulano de tal? Você viu o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, gente? Pode falar, não é pecado não. Eu estou louvando. O mundo ressoa em louvor. Já parou para pensar nisso? Que o mundo ressoa em louvor. Olha só, amantes louvam seus amados. Hoje eu estou completando 18 anos de casamento com essa mulher incrível. E aí, por isso que a Bíblia fala assim, que a mulher deve ser louvada. Quantos estão entendendo? E aí essa é a minha esposa,
Eu não posso falar muito, porque ela é muito tímida, ela vai ficar com vergonha. Mas eu posso, assim, na roda, eu falar para você, gente, a minha esposa é incrível. E ela não é só incrível porque ela me atura, porque ela é uma mulher que confia em mim. Ela é uma mulher que, às vezes, quando vê o cabisbaixo, ela fala para mim, olha aqui, ó, você não foi levantado por Deus para ser derrotado. Nós já tivemos dias piores, eu confio em você, levanta, vai. Eu falo dela, gente, isso é uma verdade. E eu estou narrando a minha esposa para vocês. Que daí, quando eu estou muito mal, ela vem, ela põe um café na mesa para mim, com o que eu gosto. Manda a Noemi vir fazer um carinho nas minhas costas, porque ela sabe que eu estou precisando de amor. E aí eu olho, mano, essa mulher é incrível. Aí eu falo para o João, Julião, minha esposa é maravilhosa, cara. Ela tem defeito, gente. Vocês não acreditam, mas tem. E aí, mano, aí eu falo para o Julião, aí eu estou fazendo o que para o Julião? Eu estou fazendo o que para o meu amigo Berg? Estou louvando ela. Ela é louvada dos meus lados. Então, o mundo, olha só, o mundo, ele ressoa em louvor. Amantes louvam seus amados. Leitores, seu poeta favorito. Eu gosto de conversar, a Alice gosta de ler livro, né? A Mar ajudou um pouco a gente a introduzir isso no coração dela, a Mariana. E aí ela ficou apaixonada por livro, e só dá prejuízo de livro, e Deus me livre, negócio de livro, e cartão para livro, e tudo livro. O Daniel Thaís tem um em casa, sabe como é que é? Acabou de ler, pediu 6 livros. Gente, que filho pede 6 livros? A média de preço de livro, hoje você não sabe, é 50, 60 conto, e aí Deus nos ajude. Esqueci até o que eu estava falando agora. Me perdi aqui. TDAH. É o Covid, né, o Henrique? Então, você tem o seu escritor favorito. Você fala, você leu esse livro? Mano, esse escritor... Você está fazendo o quê? Torcedores, louva o seu time. Nós louvamos ao clima. Eu prefiro o inverno. O inverno é muito bom. O mundo, é isso, o mundo ressoa em louvor em todo tempo. Tem gente que gosta de cavalo, igual o Ademir e o Adriano agora. Tem gente que gosta de comida. Tem gente que louva os vinhos. Tem gente que louva a faculdade, aos países, ao personagem histórico, bíblico, criança, flores, montanhas, selos raros, besouros raros. Gente, tem gente que é esquisito, mas é verdade. E alguns até por vezes... Vamos agora orar nesse momento aos políticos. Garrou, né? Você já sei quem veio no seu coração, né? Ai, mano. C.S. Lewis é um outro cara bom pra caramba, amigo do Clédio. Ele diz assim: eu não havia notado como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e hábeis louvam mais, enquanto as mais débeis, desajustadas e descontentes louvam menos. Aí eu olhei essa frase, mano, que cara folgado, velho. Mas já reparou que pessoas desajustadas, débeis, descontentes, não louvam nada? Não é a igreja. Já reparou que gente desajustada só reclama? Ela não louva a parede, a cadeira da igreja, o pastor, nada é louvado na boca dela. Desajustada, precisa de ajuda. Deus nos deu um mandamento irredutível. Qual é? Que o consideremos glorioso e o louvemos. Isso é uma ordem pela qual nos satisfazemos com nada menos do que a consumação de nossa alegria nele. O louvor não é apenas a expressão, mas a consumação da nossa alegria naquilo que é supremamente deleitoso, a saber, Deus. Em sua presença, a plenitude de alegria, a sua destra há deleites para sempre. Ao exigir nosso louvor, Deus exige o cumprimento de nosso prazer. Deus é mais glorificado em nós, como eu li lá no início. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus exige o cumprimento de nosso prazer nele. É o hedonismo cristão.
O meu prazer está no Senhor. Que Cristo seja visto como grandioso. É isso que Filipenses capítulo 1, verso 20 ao 21 está dizendo. Seja a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido. E o engrandecido aqui está dizendo, magnificado, seja visto como grandioso, seja louvado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meu Deus. Paulo fala mais sobre isso. Jesus será visto como grandioso em minha vida, porque para mim o viver é... Paulo explica em Filipenses 3:8, sim, tenho tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu tenho tudo o resto como perda. Meu Deus. Preciso ir embora. Para mim, viver é Cristo. E ele diz que assim a sua vida engrandece a Cristo, faz com que ele seja visto como grandioso. Cristo é mais engrandecido na vida de Paulo, quando Paulo em sua vida está satisfeito plenamente em Jesus Cristo. Ele é glorificado. Nós precisamos falar da centralidade da cruz no hedonismo cristão. Essa é a base bíblica para o hedonismo cristão. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Se o que Cristo fez na cruz por você não te satisfaz, nada o fará. Na cruz Deus afirma a sua glória e fornece o nosso perdão. Na cruz Deus vindica a sua própria honra e assegura a nossa felicidade. Já parou para pensar nisso? Na cruz Deus magnifica o seu próprio valor e satisfaz a nossa alma. Cristo tornou realidade para os pecadores indignos que Deus poderia ser mais glorificado em nós pelo fato de estarmos plenamente satisfeitos no seu sacrifício. A cruz de Cristo nos sacia. Meu Deus, eu preciso de mais alguns minutos. Nem deu meu tempo ainda, mas vamos lá. Eu preciso falar com vocês sobre algumas ilustrações de como o hedonismo cristão muda tudo em nós. Primeira coisa que eu quero falar sobre conversão. O hedonismo cristão muda a forma como pensamos sobre a conversão. O reino dos céus, já ouviu isso aqui, está lá em Mateus capítulo 13, verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Guardou. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O hedonismo cristão muda aquilo que nós conhecemos e entendemos sobre a conversão. Tornar-se cristão não significa apenas crer na verdade, significa encontrar um tesouro. E aí você vende tudo o que tem para não perder aquele tesouro. Porque eu não preciso de nada mais do que aquele tesouro. O evangelismo se torna não apenas persuasão sobre a verdade, mas aponta as pessoas para um tesouro que é mais valioso do que tudo que ela pode ter, tudo que ela tem e tudo que ela possa, deseje ter. Conversão. Outra coisa que muda é o combate da fé. O hedonismo cristão muda o bom combate da fé. João diz em João 1:12, mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer em Jesus é recebê-lo. É isso que João está falando.
A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê no seu nome, crer em Cristo é recebê-lo. Como o quê? Como o tesouro infinitamente valioso que ele é. A fé é ver e fruir desse tesouro. E assim o combate da fé é um combate pela alegria em Jesus, uma luta para ver e fruir de Jesus é mais preciosa do que qualquer outra coisa no mundo. Fruir significa desfrutar, usufruir, aproveitar algo, sentir prazer. Porque esse fruir, esse prazer, demonstra que ele é infinitamente valioso. Muda tudo. O combate da fé é para manter isso. É pela fé. Eu vou ter que correr um pouquinho. Luta contra o mal. Muda a forma como lutamos contra o mal em nossas vidas. Presta atenção que disso aqui, eu achei isso aqui incrível demais. Jeremias 2:13 dá uma definição hedonista cristã do mal. Porque dois males, olha o que diz Jeremias 2:13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Olha o que Jeremias está falando. Porque dos males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. O mal é a preferência suicida pelas cisternas vazias do mundo, em detrimento das águas vivas da comunhão com Deus. Nós lutamos contra o mal pela busca da mais plena satisfação no rio das delícias de Deus. Olha o que diz o Salmo 36, verso 8 e 7, diz assim: ó Deus. Esse cara tinha que estar aqui na casa de filhos para falar isso aqui para nós, assim: ó Deus, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz. O que ele está falando para mim, para você? Que não existe outro lugar melhor do mundo para estar. É uma fonte de prazer jorrando. E aí você prefere as cisternas rotas, imundas do mundo. Nós precisamos falar sobre autonegação. O hedonismo cristão muda a maneira como pensamos sobre a autonegação. A autonegação realmente existe no ensino de Jesus. Existe ou não existe, gente? Está lá, Mateus, Marcos 8,34 diz assim: se alguém quer vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Autonegação. Negar-se a si mesmo. Mas o significado que nos traz o hedonismo cristão é muito mais profundo. Aí a gente passa a entender que quando fala sobre negar-se a si mesmo, fala assim, ó: negue a si mesmo as riquezas do mundo, para que você possa ter a riqueza de estar com Cristo. E o negar-se não está dizendo que você não possa ter, mas sim você ter prazer apenas nisso. Quantos estão entendendo? Diz assim, ó: negue-se a si mesmo, negue para você mesmo a fama do mundo.
para você ter a alegria da aprovação de Deus e não de homens. Negue a si mesmo a fama do mundo. Negue a si mesmo a segurança e a suposta proteção do mundo, para que você possa ter comunhão firme e segura em Jesus, o nosso esconderijo. Negar a si mesmo os prazeres breves e insatisfatórios do mundo, para que você possa ter plenitude da alegria e prazer eterno à direita, à destra de Deus. O hedonismo cristão nos ensina sobre o dinheiro. Escute, o hedonismo cristão muda o modo como pensamos em lidar com o dinheiro e o ato de dar. Nos faz entender melhor Atos 20 e 35, diz assim, mais bem-aventurado é dar do que... Aonde está o seu prazer? É em dar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O motivo para ser uma pessoa generosa é que isso expressa e expande a nossa alegria e satisfação em Deus. Mano, essa palavra está muito ruim para você. Está ficando ruim, né? Mas eu vou terminar. A busca da alegria mais profunda é buscar por dar e não por receber. A adoração congregacional, o hedonismo cristão muda a forma como realizamos a adoração congregacional. A adoração congregacional é o ato comunitário de glorificar a Deus. Mas Deus é glorificado nessa adoração quando as pessoas estão satisfeitas nele, porque senão o seu culto vira uma idolatria. Porque senão você cultua para si mesmo, para se sentir satisfeito, e não uma oferta, um sacrifício para Deus, o vosso culto racional. A tarefa de adoradores é beber e comer e dizer um satisfeito. Quem adora se satisfaz em Deus, porque Deus é mais glorificado nesses adoradores quando eles estão mais satisfeitos neles. A adoração é a expressão da sua satisfação em Deus. Ministério, muda a forma como você enxerga o seu ministério, muda o significado do ministério, o objetivo do ministério. De Paulo, em 2 Coríntios, nós lemos 1:24, diz assim, não que tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. Portanto, pela fé já estáis firmados. O ministério deve ser, de um modo ou de outro, uma cooperação para a alegria de outros. Porque senão a sua fonte de prazer se torna aquilo que você faz ministerialmente. Porque Deus é mais glorificado em você quando você está alegrando outros. Muda a forma como nós enfrentamos as debilidades e fraquezas. Muda o modo como vivenciamos isso de maneira impressionante. Jesus diz a Paulo assim, quando Paulo estava fraco e afligido por um espinho, todo mundo já conhece: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a resposta de Paulo me impressiona demais. Aí Paulo responde assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele não estava preocupado com o seu prazer, mas estava preocupado com a alegria do Senhor. A sua satisfação estava em glorificar a Deus. Paulo responde isso. E essa é a voz do cristão afligido
por um espinho deve ser a voz de um cristão afligido por uma adversidade. E essa é a nossa voz. Deus, teu nome vai ser glorificado nisso. Então importa que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu já falei para vocês que eu fui visitar pessoas no hospital que estava muito pior do que eu, muito pior do que eu, e você olhava e falava assim, ela vai morrer, e aí você vai conversar com ela, há uma satisfação nela. E eu falo, mano, ajuda eu, velho. Eu aqui só porque sou gordinho, perco ar algumas vezes, já fico xingando Jesus. E ele não se importa. Tem um versículo que eu acho que ele deve citar o dia inteiro. Quem está passando mal no hospital, mas tem sua fé firmada, seu prazer, sua fonte de prazer é Cristo, ele deve citar todo isso. Não importa, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias. É sobre isso. Meu Deus, fique de pé para você achar que eu estou acabando. Meu Deus, as suas fraquezas passam a ser para a glória de Deus. O hedonismo cristão muda o significado do amor. Paulo descreve assim o amor dos macedônios. Escute isso aqui é a coisa mais incrível dessa mensagem. E nós já vamos terminar. Olha o que Paulo diz, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Eu vou ler de novo, porque você não acredita que isso aqui está escrito, né? Paulo escreve assim o amor dos macedônios, escute, 2 Coríntios 8:2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Deus que me perdoe, que Deus tenha misericórdia de mim. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Da profunda tristeza deles, superabundou uma grande riqueza, através da sua generosidade. Irmão, ajuda eu. Paulo chama isso de amor, abundância de alegria, em muitas provas de tribulações e profunda pobreza, transbordando em generosidade amorosa, ainda pobres, ainda aflitos, porém tão cheios de alegria, que transborda em amor. Olhe para você, eu já olhei para mim, eu já estudei isso aqui a semana inteira, eu sei que eu estou encardido com Jesus essa semana, mas olhe para você, veja se você é pobre desse jeito, vê se você é atribulado nesse nível, e cadê a sua oferta de generosidade? Cadê a sua prova de amor? Assim, o hedonismo cristão define o amor como transbordamento, ou seja, uma expressão da alegria em Deus, que atende até as necessidades dos outros. Realmente o Evangelho é loucura para o mundo. É ou não é, gente? O poder de Deus é loucura para o mundo. Nós somos considerados loucos para o mundo. Eu escutei uma mulher famosa aí, uma atriz, falando, arrebentando os crentes, mano. E eu falei, glória a Deus, Julião. Pior se eu estivesse gostando de nós. É loucura para o mundo. Nós somos considerados loucos para o mundo. Nós lemos na palavra que o morrer é lucro, o perder é ganhar. Gente, é muita confusão para quem não sabe quem é Jesus. Agora escute, permanecer assim não é apenas tentar validar uma religião, mas andar convicto da soberania, supremacia e suficiência de Cristo. Nós precisamos ir para esse lugar.
Eu tenho tanta coisa que eu queria falar, mas eu quero encerrar lendo um versículo para você, alguns versículos, de 1 Coríntios 1, 18 a 31, diz assim: sei perfeitamente bem como parece loucura àqueles que estão perdidos, quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que essa mensagem é o próprio poder de Deus. 19, porque está escrito: a sabedoria dos seus sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões dessa era? Onde estão os filósofos? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e demonstrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Eu vou ler de novo vocês aqui. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Nunca. É só na loucura. E então Ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem, essa mesma que o mundo considera loucura. O 22 diz assim: parece absurda para os judeus, porque eles desejam sinais miraculosos como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro, e é loucura para os gentios, porque eles creem somente naquilo que concorde com a sua filosofia e lhes pareça sábio. Meu Deus! Por isso que quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é um disparate, é uma loucura. O 24 diz assim: Deus, porém, isso aqui é para você. O 24 diz assim: Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Esse plano de Deus, chamado de loucura, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio, e a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força de qualquer homem. No 26 ele fala assim: observem vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês, não é que não exista, mas são poucos entre vocês que foram chamados, que eram sábios de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos ou nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente, porque Ele quis, escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo, e que não é levado em conta absolutamente para nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes. Para que ele fez isso? Para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. Porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Tal como diz a Escritura: se alguém quiser se gloriar, só poderá fazê-lo no Senhor. Que Jesus seja suficiente na sua vida. Que essa semana você rasgue os seus convites para se curvar a uma vã filosofia. Que
você dissemine isso da sua vida, para que você possa receber Cristo na sua plenitude. Não é a religião, é uma vida que flui de Cristo, para que possa fruir de você. Você está feliz ainda? Vamos adorar Jesus.